Agora, Marcelo, me diz uma coisa, e essa questão do campo energético em volta das pessoas? Como é que você, como cientista, descreveria isso? Quer dizer, então, existe essa questão de campos energéticos? Nós temos um campo energético? Eu, quando era aluno da PUC, né, de graduação, eu queria fazer uma experiência para medir o peso da alma. Não, aí você já está indo para um excesso. Eu estou falando da alma. Eu tô falando, já que a gente é energia, porque a gente não está vibrando, nós somos energia. Nossas células não estão vibrando, a gente tem ou não tem um campo energético? A gente tem, sem dúvida nenhuma, a gente tem radiação. Radiação, por exemplo, a gente não brilha, porque a gente não produz a própria luz, mas a gente emite radiação infravermelha. Tá? Então, se você tivesse óculos capazes de detectar a radiação infravermelha, você ia ver a pessoa com essa emissão de radiação. Não tem aquela fotografia, acho que é Kinha, que foi há muitos anos atrás, que fez um sucesso danado? Exatamente. Então, sim, nós temos radiação, sim, nós somos feitos de energia. O copo também é feito de energia, porque E igual a MC2, então essencialmente tudo é energia, né? Porque matéria e energia podem ser interconvertidas, mas e daí? Daí nada. Isso quer dizer que vai existir alguma força que vai ligar uma coisa com a outra? As forças que a gente conhece são 4. A força eletromagnética, a força gravitacional e 2 que ocorrem só no interior do átomo. Como cientista, eu não digo não existem outras. Não, podem existir. Pode existir uma porção de coisas que a gente não conhece. Certamente existem. Porque na filosofia ambiental, inclusive, tem aquele corpo sutil, corpo etéreo, tem vários corpos assim no ser humano. Você acha que isso tudo é só religião e filosofia que não, sem querer não tem... pegar muito pesado, eu acho que o grande dilema da humanidade é que nós temos consciência da morte, da passagem do tempo. Então, se você olhar para a história da civilização, você vai ver que todas as culturas criaram modos de lidar com isso, com a passagem do tempo, com o envelhecimento, com a morte das pessoas que a gente ama. Então não é de se estranhar, e não é nada de tão incrível assim, que o ser humano tenha, mesmo nos tempos modernos, já que a ciência explica tanta coisa, por que não usar a ciência agora, o que a gente chama de pseudociência, na verdade, para tentar ver a vida e a existência de uma outra forma, tipo, não termina na morte, existem outras formas de existência, isso que você falou, ou no caso, por exemplo, da reencarnação do hinduísmo, né? Então, o problema é a gente ter consciência de que o tempo passa, de que a vida termina, de uma forma quase que... É quase que um absurdo isso, né? Você parar para pensar, você fala, mas como assim? Estamos aqui nós conversando e, eventualmente, não vamos mais estar conversando. Quer dizer, mas para você que é cientista, eu não vou falar em alma, que seria um aspecto religioso, mas a inteligência, o pensamento de uma pessoa morreu quando a vida acabou? O pensamento de uma pessoa permanece vivo enquanto existirem pessoas que se lembram dela. Mas a energia desse pensamento, essa mente racional... Essa mente racional foi. Foi. Então, as pessoas querem ter uma memória, escrevem livros, como no meu caso, ou compõem sinfonias, ou fazem receitas de bolo que passam da avó para a mãe, para a neta, etc. Isso é uma maneira de você criar uma espécie de imortalidade. Então, a gente só permanece enquanto as pessoas lembram da gente. Por exemplo, você pensa na sua família, ou eu na minha, e eu penso nos meus avós, tudo bem. Meus bisavós... Já não vai dar. Já não vai dar. Tataravós, completamente... Então, essas pessoas viveram, amaram, tiveram filhos, tiveram 1000 problemas, fizeram uma opção de coisas na vida, mas ninguém mais lembra deles. Você não acredita em reencarnação, então, porque já que você é uma pessoa que acha que acabou aqui... O espírito é uma coisa que seria um mistério, vamos dizer assim, não estaria definido. Não, nem eu quer dizer, então primeiro reencarnação, depois espírito. Então, nada seria mais fascinante para mim e mais incrível se eu soubesse que a gente volta e que existe uma nova vida. Olha que legal, né? Eu perdi minha mãe quando tinha 6 anos, tá? Então, para mim, a ideia de morte é uma coisa que é constante na minha cabeça e fez parte da minha vida. E eu, inclusive nesse livro aí, nesse Criação Perfeita, eu falo muito sobre a perda, a questão da perda e como a perda pode ser uma mola para 2 coisas.
para o desespero e para a criatividade. Né? Então, durante um tempo eu vivi um pouco desesperado, mas depois, felizmente, eu consegui enxergar a luz e usei um pouco essa perda para criar. Claro. Tá? Então, eu sempre quis encontrar alguma maneira de preservar a vida e tal, mas, infelizmente, pelo que eu sei até hoje, nada me convence de que exista alguma coisa depois. Tá? E na diferença entre os animais e os homens, existe uma alma imortal para você que trabalha com a física? Existe essa questão da alma? Não. Não. O grande mistério, né? A gente fala hoje em dia em ciência, existem 3 questões assim fundamentais, todas elas fascinantes, todas elas eram parte da religião exclusiva, hoje em dia são parte da ciência. A origem do universo, a origem da vida, que a gente nem falou, mas que é uma coisa que hoje em dia eu pesquiso aberto, vai ter que ter um outro. Tem que ter outro programa, Marcelo. E a origem da mente, que é essa questão do espírito, da alma. Da onde vem essa fagulha, né? essa coisa que faz com que você seja você mesma, né? Então, quando você olha para o teu cérebro, você fala, poxa, mas o cérebro são, sei lá, 100 bilhões de neurônios. Como é que é possível essas células se comunicarem e criarem essa ilusão de que nós existimos e que nós somos uma pessoa e que amanhã, quando você acordar, você vai ser a mesma pessoa? Da onde vem essa identidade, né? Então, ou você acredita nisso de uma forma, existe um espírito e ele se aposta de alguma forma da matéria, mas aí você fala, mas então como é que esse espírito que é imaterial interage com matéria? Como é que se dá essa física, né? Porque interação, força é física, né? Como é que o que não é material interage com o material? Então eu prefiro achar que não, existe matéria, a matéria pode se organizar de formas incrivelmente complexas, nem precisa pensar na gente, olha para uma flor ou para uma bactéria mesmo, né? Então o cérebro humano, essas centenas de bilhões de neurônios podem criar emoções, podem criar coisas incríveis. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você pode fazer essas imagens por ressonância magnética e você pode ver, localizar no cérebro. E é uma coisa incrível. Por exemplo, eu falo para você, pensa numa música do Roberto Carlos. Aí você pensa numa música do Roberto Carlos, depois você ouve aquela música do Roberto Carlos e os mesmos neurônios, quando você está pensando a música e quando você está ouvindo, quer dizer, de dentro para fora e de fora para dentro, os mesmos neurônios se acendem. Então o cérebro é que cria a realidade. Para mim esse é o maior mistério. Isso é realmente incrível. Como é que o cérebro consegue fazer uma identidade para cada pessoa? Uma identidade diferente. Se nós temos os mesmos, vamos dizer assim, matéria, nós temos a mesma matéria. Mas olha só, os flocos de neve. Todo floco de neve tem 6 pontas. Todos têm 6 pontas. Todo ser humano tem uma cabeça, 2 olhos, lá. Nenhum floco de neve, apesar de ter 6 pontas, é igual ao outro. Então essa variedade não acontece só ao nosso nível. Mas nós somos mais complexos. Muito mais complexos. Agora tem que fazer a última pergunta para encerrar o programa. Quem é Marcelo Gleiser? Nossa, quem é o Marcelo Gleiser? O Marcelo Gleiser é uma pessoa que dedica a vida a tentar entender o mistério do mundo. Não aceitando respostas que são dadas a ele, mas tentando criar as respostas por si mesmo e com isso fazendo a vida uma coisa assim bem mais emocionante. Marcelo, foi um prazer enorme ter você aqui no programa. Muito obrigada. O prazer foi meu. Mission Control, Houston. Challenger crossing the coast of Baja California. Espero que vocês tenham gostado desta nossa entrevista especial com o físico Marcelo Gleiser. Bem, na próxima terça-feira, você já sabe, temos um novo encontro marcado aqui no Copacabana Palace, onde estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia.
Uma boa noite para todos vocês. Até terça que vem.